todos que acompanham essa sessão presencialmente ou pelos canais da Câmara Municipal de Andrade no YouTube e Facebook. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa 9ª sessão ordinária de 2025. Convido a todos a se colocarem em pé para acompanharem a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Andradas.
Solicito a senhora secretária que faça a chamada nominal dos vereadores. Senhores vereadores. Ademir dos Santos Pérez. Presente. Adilson Carlos dos Santos. Presente. Antônio Carlos de Lima. Presente. Carlos Roberto da Silva. Presente. César Augusto Ranzani. Presente. Diego Felisberto dos Reis. Presente. Luiz Gustavo Xavier. Presente. Regis Basso Andrade. O Regis fez um procedimento e nos comunicou a tua ausência hoje. Então ele vai apresentar o atestado. Valéria de Lima Souza. Presente. Havendo o número regimental de parlamentares presentes, declaro aberta a sessão. Submeto em votação única a ata da 8ª sessão ordinária que ocorreu na data de 13 de 5 de 2025. Todos que estiverem de acordo permaneçam sentados. Solicito ao senhor secretário-geral que proceda à leitura das matérias constantes no expediente. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal para que sejam lidas apenas as emendas dos projetos na pauta. Requerimento. Então, de votação, requerimento do vereador Gustavo. Requerimento aprovado. Veto parcial número 3 de 2025. Veto parcial ao artigo 2º do projeto de lei ordinária número 8 de 2025. Projeto de lei ordinária número 15 de 20 de maio de 2025 que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar, superávit financeiro. Projeto de lei ordinária número 16 de 20 de maio de 2025 que dispõe sobre a autorização para a celebração de termo de fomento com a Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas, a CIRA, para a realização da 31ª Expofica, Exposição e Feira Comercial e Industrial de Andradas. Projeto de lei ordinária número 17, de 20 de maio de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar, superávit financeiro no exercício anterior. Projeto de lei complementar número 2, de 21 de maio de 2025, que dispõe sobre a autorização para celebração de acordo de cooperação com o Clube Rio Branco, CRB, para a realização da 58ª Festa do Vinho de Andradas e determina outras providências. Projeto de lei ordinária pelo Legislativo Municipal número 14, de 23 de maio de 2025, que altera inciso 1 do artigo 17 e o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 2054 de 2022. Que os projetos lidos sejam encaminhados à Procuradoria Jurídica e após as comissões permanentes, dentro dos prazos regimentais. Solicito ao senhor secretário-geral que proceda à leitura dos requerimentos apresentados pelos vereadores para a presente sessão. Pela ordem, senhor presidente. Diego, se puder ler os meus na íntegra, por favor. Requerimento número 91 de 2025. O vereador que subscreve, esse é de autoria do vereador Diego Felisberto dos Reis. O vereador que subscreve, em a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie a senhora-chefe do Executivo Municipal, requerendo algumas informações relacionadas ao empreendimento que será realizado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 2, em terreno de propriedade do município e com financiamento da Caixa Econômica Federal, voltado a famílias com rendas entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700. Considerando a importância social e o impacto urbano do projeto, requeremos os seguintes esclarecimentos.
1. Cópia integral do projeto arquitetônico e urbanístico aprovado ou em fase de aprovação. 2. Planta de localização e croquis oficial da área do terreno público cedido para o empreendimento. 3. Documentação completa da cessão do terreno público, incluindo matrícula atualizada, registros em cartório e atos administrativos de transferência. 4. Cópia do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, discriminando valores, fontes de recurso, etapas de liberação e contrapartidas municipais. 5. Cronograma físico-financeiro da obra, indicando prazos de início e conclusão das etapas. 6. Estudo de impacto de vizinhança e de mobilidade urbana, com previsão de adequações em infraestrutura, vias públicas e transporte. 7. Avaliação do impacto na rede pública de serviços como saúde, educação, segurança, abastecimento de água, esgoto e energia elétrica. 8. Laudo técnico-ambiental que comprove a viabilidade da obra, incluindo licenças prévias de instalação e de operação, quando aplicável. 9. Relação completa dos critérios de seleção das famílias e como se dará a divulgação e transparência desse processo. 10. Órgãos responsáveis pela execução da obra, como empresa, construtora ou entidade, e respectivos contratos e termos de compromisso firmados com o município. 11. Previsão legal e orçamentária da contrapartida financeira do município, caso haja. 12. Consulta pública realizada com os moradores da região, apresentando atas, relatórios e encaminhamentos documentados. 13. Plano de fiscalização e acompanhamento da execução da obra, indicando quais órgãos municipais serão responsáveis e se haverá participação de entidades independentes. 14. Mecanismos de controle social disponíveis para a população acompanhar o andamento da obra, portais de transparência, audiências e comissões, etc. 15. Responsável técnico da Prefeitura pelo acompanhamento do projeto com nome completo, cargo e registro profissional, do CREA ou do CAL. Requerimento número 92, também do vereador Diego Felisberto dos Seis. O vereador que subscreve, em presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie a senhora chefe do Executivo Municipal, requerendo algumas informações sobre a situação da farmácia municipal. Situação atual dos medicamentos. 1. Lista completa e atualizada dos medicamentos disponíveis da farmácia municipal, com a respectiva quantidade em estoque. 2. Lista de medicamentos em falta, com a data em cada item entrou em ruptura de estoque. 3. Lista dos medicamentos de uso contínuo mais procurados no último ano e sua regularidade de fornecimento. 4. Previsão de reabastecimento de cada medicamento atualmente em falta. Controle de estoque. 5. Cópia do último relatório de controle de estoque utilizado internamente pela farmácia. 6. Periodicidade de atualização do sistema de controle de medicamentos. 7. Quais mecanismos são usados para monitorar a demanda e evitar desabastecimento. Logística e fornecimento. 8. Relação das empresas fornecedoras de medicamentos desde o ano de 2021 com os respectivos contratos e valores. 9. Quais medicamentos foram adquiridos via licitação e quais via compra emergencial nos últimos 12 meses. 10. Houve atraso na entrega por parte de algum fornecedor? Se sim, quais medidas foram tomadas? Atendimento à população. 11. Quantas pessoas em média são atendidas mensalmente na farmácia municipal? 12. Existem critérios de prioridade na entrega de medicamentos em caso de falta? 13. Existe protocolo de substituição ou alternativa quando o medicamento prescrito está indisponível? Gestão e transparência. 14. Qual o orçamento anual da farmácia municipal para aquisição de medicamentos em 2024 e a previsão para 2025? 15. Qual foi o valor efetivamente gasto com compra de medicamentos nos anos de 2021 até o momento em 2025? 16. Existem auditorias internas ou externas regulares sobre o controle e distribuição dos medicamentos? 17. A Secretaria de Saúde disponibiliza essas informações em plataforma pública para acesso da população? Requerimento número 93, também do vereador Diego Felisberto dos Seis. O vereador que subscreve, em presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie a senhora chefe do Executivo Municipal, requerendo mais informações acerca do requerimento número 47 de 2025, encaminhado desta Casa Legislativa, sobre o ofício número 172 de 2025 do Gabinete da Presidência e protocolado na Prefeitura Municipal sob o número 5.375 de 2025. Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Andradas, artigo 137, requerimento é todo pedido verbal ou escrito de vereador ou de comissão feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre assunto de expediente ou da ordem do dia ou de interesse pessoal do vereador. Parágrafo 3º, serão escritos e sujeitos à deliberação do plenário os requerimentos que versem. Inciso 4. Informações solicitadas ao prefeito ou por seu intermédio ou à entidade pública ou particular.
E segundo a Lei Orgânica Municipal, o artigo 62, compete a prefeito, entre outras atribuições, inciso 14, prestar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados pleiteados. A resposta concedida no requerimento citado não foi suficiente. Gostaria que, de maneira geral, as respostas por cada item sejam mais detalhadas. Essas informações são fundamentais para o exercício de minha função fiscalizadora. Requerimento número 94, também do vereador Diego Felisberto dos Seis. O vereador que subscreve, em presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie a senhora-chefe do Executivo Municipal, requerendo mais informações acerca do requerimento número 48 de 2025, encaminhado desta Casa Legislativa sobre o ofício 173 de 2025, Gabinete da Presidência, e protocolado da Prefeitura Municipal sobre o número 5.376 de 2025. Segundo o regimento interno da Câmara Municipal, o artigo 137 diz que o requerimento é todo pedido verbal ou escrito de vereador ou de comissão feito ao presidente da Câmara ou por intermédio sobre assunto do expediente ou da ordem do dia ou de interesse pessoal do vereador. Parágrafo 3º, serão escritos e sujeitos à deliberação do plenário os requerimentos que versem, inciso 4, informações solicitadas ao prefeito ou por seu intermédio ou à entidade pública ou particular. E segundo a Lei Orgânica Municipal, artigo 62, compete a prefeito, entre outras atribuições, inciso 14, prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação a seu pedido e por prazo determinado, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção das respectivas fontes dos dados pleiteados. A resposta concedida no requerimento citado não foi suficiente. Gostaria que, de maneira geral, as respostas para cada item sejam mais detalhadas. Essas informações são fundamentais para o exercício de minha função fiscalizadora. Requerimento 95, também do vereador Diego Felisberto dos Seis. O vereador que subscreve, vem à presença de Vossa Excelência solicitar que se oficie a diretora da Santa Casa Misericórdia de Andradas, requerendo algumas informações sobre a situação do recolhimento do FGTS de seus colaboradores. 1. Situação do recolhimento do FGTS dos funcionários da Santa Casa. A Santa Casa de Andradas está atualmente realizando o recolhimento regular do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, dos seus funcionários, conforme exigido pela legislação trabalhista. B. Os valores descontados mensalmente nos contra-cheques dos funcionários são de fato repassados à Caixa Econômica Federal e desde quando? C. Há valores de FGTS em atraso ou não recolhidos? Em caso afirmativo, qual o montante total da dívida atualizada e referente a quais períodos? D. Os ex-funcionários que pediram desligamento ou foram desligados estão recebendo corretamente os valores de FGTS que lhes são de direito? Quantos ex-funcionários ainda aguardam o pagamento? 2. Procedimentos e responsabilidades administrativas. E. Qual é o setor e quem são os responsáveis diretos pela administração e repasse do FGTS dos funcionários da Santa Casa? F. A Prefeitura Municipal tem conhecimento das irregularidades no recolhimento do FGTS por parte da Santa Casa? Se sim, quais medidas foram adotadas para regularizar a situação? G. Existe convênio ou vínculo formal entre o município e a Santa Casa que envolva a gestão da folha de pagamento ou repasses relacionados a encargos trabalhistas? H. Há fiscalização periódica por parte do município sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas dos funcionários da Santa Casa, incluindo o recolhimento do FGTS? 3. Medidas legais e administrativas. Já houve ações judiciais movidas por funcionários ou ex-funcionários da Santa Casa cobrando o pagamento de FGTS? Quantas e qual o desfecho? J. A direção da Santa Casa foi notificada ou autuada por órgãos de controle e fiscalização, como o Ministério Público do Trabalho ou o Tribunal de Contas, por esse tipo de irregularidade? Requerimento número 96, do vereador Demir dos Santos Pérez. Requer informações e a prestação de contas acerca das campanhas, atividades e ações realizadas no mês de maio de 2025, em alusão ao combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Requerimento número 97, do vereador Carlos Sober da Silva, requer a convocação do secretário municipal de Serviços Públicos e Transporte Interno, senhor Vanderlei Silvio Paulino, na sessão da 10ª sessão ordinária desta Casa. Requerimento número 98, também do vereador Carlos Sober da Silva,
Requer informações acerca da programação e dos planos da Prefeitura Municipal para a manutenção e conservação das estradas secundárias que garantem acesso às residências de moradores em zonas rurais do município. Requerimento número 99. Dos vereadores Valéria de Lima Souza, Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, Ademir dos Santos Pérez, Carlos Sober da Silva, Antônio Carlos de Lima e Diego Felisberto dos Reis. Requer informações para tratar da situação gravíssima envolvendo a permanente inoperância do sistema de câmeras de segurança do município. Requerimento número 100. Também dos vereadores Valéria de Lima Souza, Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, Ademir dos Santos Pérez, Carlos Sober da Silva, Antônio Carlos de Lima e Diego Felisberto dos Reis. Requer informações referentes à denúncia recebida por esta casa sobre o sistema CEP rural. Requerimento número 101. Da vereadora Valéria de Lima Souza, requer informações referentes ao ICMS Patrimônio Cultural, instituído no âmbito da Lei Estadual número 18.030, de 2009. Requerimento número 102, do vereador Ademir dos Santos Pérez, requer informações relacionadas à agência do INSS do município de Andradas. Requerimento número 104, do vereador Carlos Sober da Silva, requer uma cópia integral do contrato vigente firmado entre o município de Andradas e a AMARP, Associação dos Municípios da Microrregião do Alto do Rio Pardo. Requerimento número 105, do vereador Carlos Sober da Silva. Na íntegra. O vereador que subscreve, em a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie a senhora-chefe do Executivo Municipal, requerendo informações acerca do projeto de instalação de câmeras de segurança na área rural do município de Andradas, tendo em vista que já foram instaladas câmeras nos bairros do São José da Cachoeira e Tirafogo. Considerando a importância da segurança pública para a população e a transparência das ações governamentais, peço que sejam esclarecidos os seguintes pontos. Os distritos do Campestrinho, da Gramínea e demais localidades da zona rural serão contemplados com a instalação de câmeras de segurança? Se sim, qual é o tempo estimado para a conclusão das instalações em cada região mencionada? Com qual tipo de recurso, municipal, estadual, federal ou parcerias, está sendo executado o projeto? A presente solicitação tem como objetivo garantir que a população rural seja adequadamente informada sobre as medidas que impactam diretamente sua segurança, bem como subsidiar este gabinete para acompanhar e fiscalizar políticas públicas na área. Requerimento número 107, do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Requer informações em relação ao transporte escolar fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. Requerimento número 108, do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Requer informações sobre as estratégias de saúde da família, os ESFs. Requerimento número 109, também do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Requer informações em relação ao trânsito na Avenida Mário Lanzani. Por favor, Diego, lê esse requerimento para mim, fazendo favor, na íntegra. O vereador que subscreve, em a presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie a senhora-chefe do Executivo Municipal, requerendo as seguintes informações em relação ao trânsito da Avenida Mário Lanzani. 1. Existe um estudo para implementar medidas que aumentem a segurança na Avenida Mário Lanzani? Se sim, enviar cópia a esta casa. 2. Temos acompanhado acidentes ocorridos na avenida, especialmente nos cruzamentos com as ruas América Latina e Três Continentes. Condutores que cruzam a avenida relatam a dificuldade para visualizar os veículos que sobem e descem a via devido aos outros veículos estacionados próximos à esquina e às árvores do canteiro central. Diante dessa situação, que já foi motivo de indicações pelos vereadores desta casa, o que o setor de trânsito pretende fazer para melhorar a segurança dos cidadãos? Quais são as justificativas para que não sejam instaladas faixas elevadas de pedestres nesse cruzamento? Requerimento número 110, também do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Requer... Também gostaria que fosse lido na íntegra, por favor, Diego. O vereador que subscreve, em presença de Vossa Excelência, solicitar que se oficie a senhora-chefe do Executivo Municipal, requerendo as seguintes informações sobre a dengue no município de Andradas. 1. Qual o número de casos confirmados de dengue no município desde janeiro de 2025? 2. Qual o número de casos confirmados de dengue discriminados por bairros? 3. Quais ações de combate à dengue estão atualmente em andamento, incluindo campanhas de conscientização, limpeza de áreas públicas e controle de criadouros? 4. Quais são as ações realizadas pela Secretaria de Saúde para orientar a população sobre a prevenção da doença, incluindo a eliminação de criadouros e cuidados pessoais? 5.
Como está a estrutura de atendimento às pessoas infectadas, incluindo unidades de saúde e a Santa Casa? Há capacidade suficiente para atender a demanda atual? 6. Quais recursos estão sendo destinados ao combate à dengue, incluindo recursos humanos, materiais e financeiros? 7. Existem dados atualizados sobre a quantidade de imóveis com focos do mosquito Aedes aegypti no município? Quais ações de fiscalização e eliminação destes focos estão sendo realizadas? 8. Quais os principais desafios enfrentados na luta contra a dengue na nossa cidade? E quais medidas estão sendo planejadas para melhorar o controle da doença? Solicito que as informações sejam encaminhadas no prazo legal para que possamos acompanhar e contribuir com as ações de combate à dengue em nosso município. Requerimento número 111 do vereador Antônio Carlos de Lima. Requer informações da obra de asfaltamento no Morro do Macuco, bem como sobre as medidas complementares relacionadas ao projeto. Coloco em votação os requerimentos apresentados. Solicito aos vereadores que estejam de acordo permaneçam sentados. Requerimentos aprovados. Que sejam encaminhados ao destinatário. Solicito ao senhor secretário-geral que proceda à leitura das indicações apresentadas nesta casa. Indicação número 148 do vereador Diego Felisberto dos Reis. O vereador que subscreve solicita de Vossa Excelência que se oficie a senhora-chefe do Executivo Municipal, indicando que seja vista a possibilidade de construir uma passarela elevada na rua Capitão Cirilo, próximo ao bar Seu Armando, e uma passarela elevada na Avenida Dr. Bias Fortes, próximo à Clínica Veterinária Amicão. Os referidos locais têm um grande fluxo de veículos e pedestres. Essa conduta visa melhorar cada vez mais a segurança das pessoas que utilizam essas vias. Indicação número 149, também do vereador Diego Felisberto dos Reis. O vereador que subscreve solicita de Vossa Excelência que se oficie a senhora-chefe do Executivo Municipal, indicando que seja feita a limpeza e a manutenção na Estrada do Pântano. A referida estrada é usada pelos moradores do bairro e também por turistas que a utilizam para chegar até a Pedra do Pântano. E a mesma se encontra em estado ruim de conservação. Indicação número 150, da vereadora Valéria de Lima Souza. Solicita a construção de calçada na Avenida Antônio Adolfo de Oliveira, próxima à quadra do bairro do Horto. Indicação número 151, do vereador Carlos Sober da Silva. Solicita tampar um buraco localizado na rua Leonardo Alves dos Santos, número 315, no bairro Jardim Bela Vista, em frente à Câmara Municipal. Indicação número 152, do vereador Dilson Carlos dos Santos. Solicita a implantação de um redutor de velocidade na rua Tereza Ana de Jesus Andrade, bairro Santo Antônio de Lisboa. Indicação número 153, da vereadora Valéria de Lima Souza. Solicita a concessão de gratificação aos professores e educadores infantis que atuam diretamente com estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Indicação número 154, do vereador César Augusto Ranzani. Solicita que seja feita a manutenção adequada na área verde localizada na rua Luiz de Almeida Lino, próximo ao número 691, no Jardim Portal do Sol. Indicação número 155, do vereador Carlos Sober da Silva. Solicita a possibilidade de alterar o sentido de tráfego na via de acesso que liga o trevo da MG 455 à região do bairro Jaguari, especificamente no trecho em que os veículos que saem do trevo da rodovia MG 455, sentido o bairro Jaguari. Indicação número 156, do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Solicita que seja feita a instalação de uma cobertura e bancos em ponto de parada de ônibus já existentes, na rua Janor Risso, em frente à Praça do Jardim Alvorada. Indicação número 157, também do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Solicita que seja feita a limpeza de terrenos que se encontram com mato alto e entulhos de construção, no fim da rua Luiz Titato, no Jardim Alfa, assim como da área verde na mesma rua. Indicação número 158, também do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Solicita que seja instalada uma placa na praça localizada entre a rodoviária e o início da rua Capitão Evaristo Lopes, com o nome do homenageado vereador João Barbosa. Indicação número 159, do vereador Demir dos Santos Pérez. Solicita realizar obras de reparo e manutenção nas vias da Vila Caracol e do bairro Manuel Alves. Eu queria dizer a todos que estamos com falha técnica, sem áudio, no YouTube e Facebook. E espero que vão sanar o mais rápido possível o problema.
que as indicações apresentadas sejam encaminhadas aos respectivos destinatários na forma de ofício. Solicito ao senhor secretário-geral que proceda à leitura das moções apresentadas nesta casa. Moção número 15 de 2025 do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier. Moção de aplausos ao Colégio Junqueira, a todos os atletas participantes, equipes, pelo resultado conquistados na etapa regional do GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais. Moção de aplausos do vereador Luiz Gustavo Gonçalves Xavier, da vereadora Valéria de Lima Souza. Moção de aplausos aos guardas civis municipais Robson da Luz Carvalho, Simone Aparecida de Andrade e Pedro Luiz de Pontes, pela atuação exemplar que resultou na recuperação de um veículo roubado no dia 18 de maio do corrente ano. Moção número 17, do vereador Dermir dos Santos Pérez. Moção de aplausos à instituição IF Sul de Minas, Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Inconfidentes, pela exemplar organização e acolhida durante a realização do 3º Fórum Regional da Juventude e Cidadania, evento que demonstrou alto nível de comprometimento com a formação cidadã da juventude do Polo Regional. Moção número 18, também do vereador Dermir dos Santos Pérez. Moção de aplausos ao PROEP, Programa de Extensão e Educação Política da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pela destacada participação no 3º Fórum Regional da Juventude e Cidadania, contribuindo com atividades formativas, dinâmicas, que enriqueceram o debate democrático e protagonismo juvenil. Coloco em votação as moções apresentadas e solicito aos vereadores que estejam de acordo e permaneçam sentados. Moções aprovadas que sejam encaminhadas aos destinatários. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Informo que não existem correspondências para serem lidas na presente sessão. Informo que foram realizadas 2 inscrições para fazer uso da palavra na presente sessão. A primeira a falar é a senhora Kédice Oliveira, que terá 10 minutos para tratar do tema previamente informado. Boa noite a todos, vereadores, vereadora, servidores da casa, convidados e demais presentes. Meu nome é Kédice Oliveira, sou arquiteta e urbanista e resido em Andradas há pouco mais de uma década. Durante esses anos, tenho vivenciado e compartilhado as consequências de uma mobilidade urbana frágil que impacta diretamente a vida das pessoas. Esse é um reflexo claro da ausência de um planejamento urbano integrado, estratégico e contínuo. Atualmente, sou mestranda no programa Urbanismo e o Futuro das Cidades, Planejamento Inteligente e Impactos Socioambientais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E é com esse olhar técnico e sensível que trago hoje uma contribuição respeitosa ao debate público. À luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU, especialmente aqueles voltados a cidades mais inclusivas, resilientes e sustentáveis, compartilho uma leitura crítica do Plano de Mobilidade Urbana de Andradas, apresentado no sumário executivo de agosto de 2023. O objetivo é claro, fortalecer tecnicamente o plano para que ele seja mais eficaz, mais justo e realmente conectado com as necessidades da população andradense. Primeiro, a tarifa zero como inclusão e estímulo à economia local. O plano propõe como estratégia a redução da tarifa do transporte coletivo para atrair usuários de baixa renda ao centro. Eu proponho avançarmos ainda mais, implantar a tarifa zero de forma definitiva e estruturada. Essa política pública está diretamente alinhada aos ODS de redução das desigualdades e de cidades mais acessíveis. Ela promove o direito à mobilidade, fortalece o comércio local e estimula a economia e melhora a qualidade de vida. Para funcionar, precisa ser acompanhada de mais veículos, intervalo menores e de
tecnologia, como GPS acessível em tempo real para o usuário. Transporte escolar e equidade territorial. A qualificação do transporte escolar, como rotas eficientes, frotas adequadas, gratuidade e monitoramento é essencial. Ela garante acesso digno à educação nas áreas periféricas e fortalece a inclusão social. Estrutura viária e reorganização de prioridades. Hoje, a segurança no trânsito depende de soluções adequadas à realidade da cidade. Mini rotatórias em ruas estreitas, por exemplo, têm se mostrado ineficazes. Além disso, há uma disparidade importante nos investimentos. Gasta-se muito mais com infraestrutura para veículos motorizados do que com calçadas, ciclovias e áreas de pedestres, que são, de fato, os que mais movimentam o comércio e promovem a vitalidade urbana. É fundamental rever essa lógica e redirecionar recursos para onde o retorno social é maior. Logística urbana e sustentabilidade. O controle da carga urbana precisa de diálogo com os comerciantes locais. Medidas como restrição por tamanho ou horário podem ser ineficazes se não respeitarem a lógica do abastecimento. Da mesma forma, a substituição por veículos menores pode gerar mais custos e menor eficiência, sem garantir resultados ambientais concretos. Mobilidade como política e justiça social. A gratuidade no transporte para a população mais vulneráveis é uma ferramenta concreta que combate as desigualdades. Ela permite o acesso ao trabalho, aos serviços e aos espaços públicos. Trata-se de uma política essencial para garantir o que achamos de direito à cidade. Ações prioritárias e crescimento urbano. Algumas vias estratégicas, como a Avenida Doutor Afonso Pena e a Avenida Francisco Pereira Caldas de Mesquita, não foram mencionadas no relatório e exigem intervenção imediata. Também é necessário rever a distribuição de parklets e reorganizar os pontos de estacionamento e semáforos com base no fluxo real da cidade, especialmente nos horários de pico. Conclusão. Como arquiteta e urbanista moradora e estudiosa do território andradense, trago essas observações com respeito ao trabalho técnico desenvolvido. Entretanto, é urgente reforçar a importância de um acompanhamento técnico permanente por parte da administração pública. A criação de um setor de urbanismo próprio dentro da prefeitura não é mais uma sugestão, é uma necessidade estratégica para que Andradas cresça com justiça social, sustentabilidade e inteligência urbana. Precisamos dessa estrutura. E mais do que isso, a presença de um urbanista na gestão pública pode funcionar como uma ponte técnica e sensível entre a prefeitura e a população e também entre o executivo e essa casa legislativa. Esse profissional tem a capacidade de traduzir as demandas da população em soluções viáveis e integradas, encurtando o caminho entre os problemas e as soluções. Isso significa decisões mais bem fundamentadas, mais participativas e com impacto real na vida das pessoas. Muito obrigada pela escuta atenta e estou à disposição para contribuir com o que estiver ao meu alcance. Obrigado, Candice, pelas palavras. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Candice, boa noite. Viu? Seja muito bem-vinda. Né, a gente fica feliz de ter uma pessoa tão capacitada quanto você, estudiosa, como você mesmo disse, das questões do trânsito e do urbanismo da cidade de Andradas, e está se preocupando em vir aqui, né, distribuir esse conhecimento com a gente, suas opiniões. A gente ouviu, na época, a empresa que fez esse trabalho da mobilidade urbana aqui no município. Claro que a gente não entende, né, a gente tem que buscar alguns pontos. A gente ouviu, mas a gente não é técnico, né, nessa questão. Então, a gente fica feliz de você ter estudado esse projeto que foi enviado para a gente, que ele foi enviado, essa casa apresentou emendas ao projeto e a prefeita recuou, né,
pegou o projeto de volta, não quis apresentar mais. E essa casa entendeu que aquelas emendas, não sei se você chegou a ler as emendas. Então, as nossas emendas foram pensando também em andradas lá na frente. Não foi pensando em tentar diminuir ou prejudicar o trabalho que foi feito ali naquele projeto. A gente viu que o projeto, quando foi apresentado para a gente, eles estavam pensando muito em transporte coletivo e uso de bicicletas. Eu acho que é interessante, mas até que ponto isso aí é suportado pela cidade, né? Até que ponto a população vai querer usar bicicleta com esse trânsito louco que a gente tem aqui? Eu queria saber a tua opinião a respeito de ciclovias. O que você acha sobre isso? Então, doutor, minha opinião é o seguinte: realmente é necessário, eu acredito, ter essa ciclovia, porque recebemos tanto o público romeiro, que faz uso, temos atividades ciclísticas pela cidade, e o público em geral, a população faz uso. O que acontece é que nós precisamos reestruturar o trânsito do carro, o carro pela cidade, os locais de estacionamentos, os pontos de semáforos, isso sim para conduzir melhor essa estratégia da implantação da ciclovia, que é uma demanda que é necessária ter na cidade. Então, o que necessita é reestruturar esse caos que está cedo demais para ter dentro da cidade esses congestionamentos numa cidade desse porte. Então, alguma coisa está errada, mas é possível uma solução. Só fazer uma pergunta aqui. Você conhece o plano diretor do município? Sim, conheço. Você conseguiu? Ele foi Sim. formulado e executado pela PUC. Sim. Lá tem muitas dessas coisas. Sim, Né? é bem rico, ele não é incompleto. O problema não é que não é um problema, é a maneira como se executa essas propostas. Então, exatamente. E ele pode ser mudado no máximo até 10 anos. Sim, mas Né? pode sim fazer antes essa reformulação. Pode fazer antes. Pode. Deve fazer antes. Sim, justamente Principalmente porque em 10 quando há anos se necessidade. Certinho. Eu acho que é importante você passar para a gente também esses documentos, para que a gente discuta com a administração. Sim, eu encaminho. Viu? Eu agradeço. Faz favor. Obrigada. Tá? Nada. Obrigado você. O próximo senhor a falar tem 10 minutos, o senhor Vinícius Teixeira. Vou colocar em votação. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Valéria. Boa noite a todos aqueles que estão presencialmente nessa casa, assistindo essa 9ª sessão ordinária. Boa noite a todos aqueles que acompanham essa sessão de forma remota em suas casas. Estava com saudade de usar esses microfones para falar, né, algumas coisas. Vamos lá, gente. Quero falar sobre o tema que eu informei previamente, né, que é a questão de algumas denúncias, inclusive uma direcionada, uma que tem a ver comigo. Desde o princípio, a questão dos meus cargos foi tratada com profissionais do direito. E sim, havia um entendimento de que a possibilidade de acumular os 2 cargos era possível. Uma vez que professores podem acumular cargos com outro de natureza técnico-científica. E o meu cargo seria técnico-científico? Digo, o meu cargo aqui da Câmara de chefe de gabinete. O entendimento da promotoria foi que não. E eu respeito muito essa posição. Respeito o trabalho do Ministério Público, que deu uma belíssima resposta no caso de LGBTQI-fobia de 2023. Respeito os promotores que, em uma força-tarefa, recuperaram
expressivos valores de crimes praticados contra a ordem tributária, e se hoje a escola Delvis Tivanin está sendo construída rapidamente, isso tem a ver com eles. O cargo de chefe de gabinete, aqui em Andradas, é essencialmente político. Pode ser ocupado por qualquer pessoa, independente da formação, escolaridade ou qualquer outro critério. Embora eu possua essa tecnicidade, essa cientificidade, o cargo que eu ocupo não exige tais qualificações. Ora, se havia possibilidade de acumular os cargos, eu não deveria explorar essa possibilidade? Se existia um entendimento de que eu poderia acumulá-los, não seria legítimo me apoiar nessa interpretação? É claro que eu não preciso responder essas obviedades. Desde janeiro eu venho tentando a cessão do meu cargo do Estado. Não consegui, pois ainda estava em estágio probatório. E a cessão não é permitida nesse período da vida funcional. No ano que vem, 2026, eu conseguiria, pois eu já não estaria mais em estágio probatório. Todos viram que eu estava trabalhando nos dois postos, na escola e na Câmara, como professor e chefe de gabinete. Eu nunca escondi isso, eu postava nas minhas redes sociais essas duas atividades o tempo todo. E o Ministério Público também não identificou má fé da minha parte. Mas eu não quero comemorar esse futuro arquivamento. Eu estou triste. Triste porque minha tese estava errada. Triste porque eu exonerei de um cargo que eu persegui por anos, que é meu cargo de professor. Eu digo que eu não quero comemorar, Biguá, porque semanas atrás eu vi comemorações de arquivamentos que trouxeram em seu conteúdo forte reprovação quanto aos atos praticados. Empréstimo de máquina para clube privado, com apontamento de irregularidades pela promotoria. Licitação com indícios questionáveis, também com apontamentos de irregularidades. E ainda assim eu vi videozinhos de comemoração desses puxões de orelha do Ministério Público. Estou aqui para me reportar a todos, como sempre fiz, com bastante tranquilidade. Não para comemorar uma advertência que me foi feita. Para encerrar, eu quero agradecer demais aos vereadores que me confiaram essa missão. Essa experiência certamente enriquecerá o meu currículo. Vereadores e vereadora Valéria, quem sabe daqui a alguns anos eu não estarei comemorando os rumos que estou tomando a partir de agora. É isso. Eu gostaria e eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Inclusive, eu gostaria de falar da diferença, né, entre as atitudes. Denúncias anônimas e denúncias de cara limpa. Então, assim, as denúncias que chegam na casa podem até chegar de forma anônima, os vereadores a encaminham de forma de cara limpa ao Ministério Público. Então, as denúncias que foram feitas em relação à máquina, empréstimo de máquina, a licitação, os vereadores assinaram para entregar lá no Ministério Público. Isso demonstra uma tranquilidade em relação a exercer a sua atribuição de vereador. E eu vi bastante gente também, né, falando nas redes sociais assim. Obviamente são pessoas ligadas ao outro grupo político. Normal. Esses vereadores estão caçando pelo em ovo. Esses vereadores estão atrapalhando a administração, o que não é verdade. Todos os projetos, né, quase todos, do Executivo todos, foram aprovados nessa casa. O que não foi, contou com votos dos vereadores da situação. Com exceção de um, que é o Regis, que votou favorável. Então não existe Câmara atrapalhando o andar da administração municipal. Isso aí é uma narrativa que estão tentando emplacar, mas aquele que tem um pouquinho de discernimento sobre as coisas sabe que não é bem verdade.
E eu fico pensando assim, o que será que essas pessoas que dizem que os vereadores estão procurando pelo em ovo pensam? Que as denúncias têm que chegar aqui então e vocês nada fazer? Isso seria um crime, isso é prevaricação, né? Então, quando chega aqui, nenhum vereador entrega lá no Ministério Público algo já com uma postura condenatória. Se entrega ao Ministério Público, para o Ministério Público fazer a aferição. Né? Então, Ministério Público, veja para a gente se tem fundamento essa denúncia que chegou. É isso que os vereadores fazem, nada mais. Então, E outra questão também que eu não posso deixar de falar, Gustavo, Diego, vereadores, vereadora Valéria. Vocês fizeram alguns encaminhamentos ao Ministério Público. Em nenhum momento vocês pediram para algum artista, algum videomaker, pessoal que cria vídeo, né, algum produtor de conteúdo de rede social, fazer videozinhos debochados, debochantes sobre essas questões. A questão de máquina emprestada, a questão de licitação esquisitona. Não teve isso, só teve documentos entregues ao Ministério Público. Sobre mim, não sei se vocês viram a peça, rodou-se um videozinho debochando do Vinícius, que acumulava cargos de forma indevida. Né? Inclusive, eles me chamaram de fantasma. Eles insinuavam que eu estava só recebendo o salário aqui da Câmara, sem estar aqui trabalhando, sendo que eu estive nas 13 sessões que já aconteceram, entre ordinárias, extraordinárias e solenes. Sem contar que eu estive nas reuniões internas e estou acompanhando as agendas do presidente o tempo todo, da mesa diretora. Então, veja bem, eles criaram uma peça, né, marqueteira, colocaram Lula no meio, PT, e cores vermelhas e o demônio junto, todos para fazer, né, uma comparação entre a minha imagem, a imagem do meu partido e essas questões, né? Então a gente nota diferenças no comportamento de grupos políticos, tá? Então, assim, eu observo que o pessoal fala assim, gente, que não é bom para a cidade não ter harmonia. Gente, não é bem assim, não. É excelente para a cidade que hoje grupos políticos tenham possibilidades semelhantes. É ruim para a cidade que um grupo político fique muito hegemônico e o outro fique praticamente inexistente. Não existe equilíbrio de poder quando isso acontece. Quando um grupo político é tão forte e o outro é tão fraco, que esse outro tão fraco nada consegue fazer. O equilíbrio entre grupos políticos é importante para a democracia, e é isso que muitos não estão entendendo. Um grupo político conseguiu ter uma certa primazia em relação ao poder legislativo, e o outro grupo político tem uma primazia em relação ao poder executivo. Os dois poderes dos 3 poderes existentes. Normal. Entendam o processo democrático. Então é isso, gente. Eu gostaria de ter vindo aqui para usar a palavra para justificar todas essas questões e agradecer demais os vereadores que confiam no meu trabalho como chefe de gabinete. E vamos avançar. E vocês estão percebendo que as coisas aqui na Câmara estão avançando bastante. E agora comigo, em tempo integral aqui, vai avançar ainda mais. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius, pelas palavras. Eu gostaria só de completar, Vinícius, que pela 3ª vez vereador, eu nunca vi uma Câmara tão harmônica igual essa. Isso é um crescimento, isso é uma evolução. Então, por isso, essas coisas pequenas que vêm, devemos ignorá-las. Porque se você for pegar essas pessoas e fundamentar, o que essas pessoas fazem para a nossa cidade? Nada. Perturba e atrapalha quem está fazendo. Então, não leve em consideração, faça o seu trabalho e faça bem feito, como todos nós, vereadores, temos que fazer. Declara aberto o pequeno expediente em que será conferido aos vereadores inscritos
o tempo de até 5 minutos para tratarem de assuntos da sessão. Lembrando que os vereadores inscritos não podem ser interrompidos. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Valéria. Boa noite a todos, meus colegas, Boa noite. as pessoas que estão aqui presentes e quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu quero falar sobre as duas indicações que eu fiz. Aproveitando, Kendes, que você falou, né, sobre a questão do pedestre, da mobilidade do pedestre, isso a gente vê muito, essa falta aqui em Andradas. Até que nós, como vereadores, meus colegas, nós estamos precisando ver aquele código de posturas mesmo e tá cobrando, né, do executivo uma fiscalização maior em relação mesmo a calçadas, porque está faltando calçadas na cidade para as pessoas, né, poderem se locomover. Então, eu fiz uma indicação, já tinha feito uma lá perto do bairro Jareta, indo para o Vitória. É um trecho pequeno, muito pequeno, acho que não dá 100 metros, que também não tem calçada. E as pessoas andam pelo meio da rua, porque, de um lado, né, tem o loteamento, não foi feita a calçada, e do outro lado é o rio. E continua ali perto da quadra do 7 de setembro, ali perto do rio também. Então, de manhã, eu passo ali todos os dias. E de manhã, à tarde, é bem complicado em relação ao movimento. As mães, né, às vezes, estão levando os filhos na creche, empurrando o carrinho, outros segurando, e às vezes os carros têm que parar, né, lógico, para dar passagem, mas muitas vezes eles não respeitam, estão podendo provocar acidente. E é um pedaço muito pequeno, e eu gostaria que o executivo olhasse com carinho também esse bairro em especial e pudesse estar atendendo esse pedido. A outra indicação que eu fiz hoje foi em relação à gratificação aos professores e educadores infantis que trabalham com crianças com deficiência. Essa gratificação já existia no Estatuto Antigo do Servidor. Quando ele foi refeito, a partir de 2006, caiu. Mas, assim, nós vemos hoje assim, uma demanda muito grande, nós estamos trabalhando muitos projetos, nós estamos vendo aí as crianças, né, a inclusão mesmo que está chegando, e a gente vê muita coisa falando para os pais, para os alunos, e a gente vê uma preocupação não tão grande com os profissionais que estão ali em sala de aula todos os dias. E seria um incentivo para esses profissionais, né, que todos os dias procuram melhorar, fazer cursos e se dedicar ainda mais para que essa tão sonhada inclusão aconteça de forma efetiva. E eu também fiz um requerimento sobre o ICMS do patrimônio cultural. Esses requerimentos eu sei que são um pouquinho complicados, que às vezes não são vistos com bons olhos pela administração. Mas eu quero dizer que eu vou continuar fazendo todos os requerimentos aos quais eu tenho dúvida, com todas as perguntas que eu preciso saber. Porque eu fiquei muito tempo na educação, então, né, a gente sabe-se muito da educação. E agora, como vereadora, eu vejo o tanto que a gente tem que aprender, o tanto que nós temos que ter conhecimento sobre como que funciona a máquina pública. Então, cada setor que eu tiver uma dúvida, eu vou estar, assim, fazendo um requerimento e com todas as perguntas. E esses requerimentos estão sendo ótimos, porque eu estou descobrindo muita coisa e eu falo, nossa, não sabia que funcionava assim. Então, esse requerimento em relação a esse que eu fiz agora do patrimônio cultural, eu ouvi muitos questionamentos. Olha, vai gastar com a festa do vinho. Nós, vereadores, podemos escutar isso, que vai estar falando, vai verba para a festa do vinho, verba para a folia de reis, que acontece, né? Só que eles têm uma verba que vem para isso. Cada patrimônio imaterial que tem na cidade, capoeira e tudo mais, boi laranja, eles têm uma pontuação, e essa pontuação vem em forma de renda. Então, tem que se aplicar para essas pessoas. Quando a gente vai lá na praça, tem aqueles eventos na praça, né, que a gente pode levar toda a família, que está sendo um sucesso, essas atividades, não é que a prefeitura está gastando dinheiro à toa, não.
né? Isso aí a gente tem que ver também, é porque existem verbas para isso. Então, nós, como os vereadores, quando fazemos requerimentos, estamos até prestando um favor ao Executivo, explicando à população o porquê e como deve acontecer. Então, eu vou continuar fazendo todos os requerimentos. E mais uma vez, eu recebi um requerimento de 5 perguntas, na última vez, sobre que eu queria entender a consultoria da educação, e veio um livro, uma indicação de um livro com mais de 300 páginas para mim ler. A próxima vez, eu peço que todo mundo pode me indicar o livro que quiser. Eu, como professora, sou uma boa leitora e vou ficar grata, porque eu vou ter mais conhecimento ainda para poder realizar o meu trabalho como vereadora. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, Valéria. O próximo vereador agora é o Roberto. Pela ordem do senhor presidente, boa noite à vereadora Valéria, aos colegas vereadores, aos servidores da casa, todos que nos acompanham através das redes sociais, público aqui presente. Eu vou falar um pouquinho aqui das minhas indicações, meus requerimentos. Eu fiz um requerimento aí solicitando a informação sobre as câmaras que estão sendo instaladas na zona rural. A gente teve aqui audiência pública tratando da segurança pública, mas não ficou bem claro, talvez eu não tive o entendimento, e já começou a se instalar algumas câmaras, alguns dias aí na zona rural. Isso é muito importante. E no requerimento meu, eu peço informação quais bairros serão contemplados com essas câmaras aí de segurança, porque o Campestrinho, o Gramínea, que são distritos que têm muita importância de ter essas câmaras, ainda não foram instaladas. Então, no requerimento, eu peço informação. Queria deixar aqui também, eu ia fazer a retirada de uma indicação, a qual eu solicitei o tapa-buraco em frente à Câmara aqui. Como a gente tem hoje a Melissa, que assim que a gente faz o requerimento, ela já publica antes da sessão, e o setor de obras, não sei se dentro da programação deles ou através da minha indicação, resolveu a situação ali, já melhorou bastante. Eu peço também a cópia do contrato com a MARP, né, que é a Associação de Municípios, apesar de ser um consórcio, mas a gente tem aí os produtores rurais que esperam muito trechos que sejam pavimentados, e através desse contrato, esse convênio, esse consórcio com a MARP, a gente tem mais informações para ver se consegue. Hoje, se for executado alguma parte de pavimentação nas estradas rurais, seja com a MARP, por devido preço, ser mais em conta. Requerimento também de estradas rurais. Isso aí é conhecimento bastante do colega Biguá, de alguns outros vereadores que rodam a zona rural. Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande nas estradas secundárias. Estradas secundárias, no que a gente entende, ou muitos falam de chegada de casa. Hoje vários moradores, elas não são assim, tem algumas que conservam mais, outras estão bem precárias. Eu pedi ali uma programação, até quando a gente chega às vezes para o secretário, algumas estradas é questionado como particular, a gente precisa ver o que tem que ser feito, que programação que tem que ser feita. Que até o momento que eu tenho da parte do secretário e o fiscal, é que são feitas quando são pedidas, mas a gente tem que entender que tem que ter uma programação, porque são muitas moradias na zona rural. Imagina se todo mundo fosse aí pedir ao secretário de obra ou vinha à prefeitura. Se é obrigação da prefeitura, tem que ter uma programação e ser realizada. Senhor presidente, também foi lido o requerimento aqui aprovado por todos no pedido de convocação com o secretário de obras, o Vanderlei, para estar na próxima sessão. Quero deixar bem claro aqui, até pegando um gancho da fala do Vinícius aqui, que essa convocação dele é para a gente discutir assuntos do município, assuntos de trechos que a gente pretende aí com os recursos dos deputados ser pavimentados, uma programação. Eu que fiz o pedido da convocação e entendo que todos os vereadores também, a gente não está chamando um secretário aqui no plenário da Câmara para discutir assuntos pessoais, nem degrenir a imagem de nenhum secretário. É uma pessoa que é um cidadão andradense, é um pai de família, a gente conhece muita família, discutir assuntos que trata ao município, discutir assuntos que é de interesse da população.
para que as perguntas e as respostas fiquem bem claras durante a sessão. E essa é a minha intenção. Espero que ele tenha tudo certo para estar na próxima sessão, para a gente poder falar sobre vários pontos aí de zona rural e setor de obras. Pequeno expediente é só, devolvo a palavra. Obrigado, Roberto. Declaro aberto o grande expediente, em que será conferido aos vereadores inscritos o tempo de até 10 minutos para tratarem de qualquer assunto de interesse público. O primeiro vereador é o vereador Antônio Carlos Biguá. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, vereadora Valéria, pessoal que nos acompanha aqui em plenário e também o pessoal que nos acompanha através da rede social. Senhor presidente, serei bem breve aqui, até que eu vou achar uma marcação que eu fiz. Gostaria de falar que há dias atrás tivemos aí a abertura da 4ª Taça Cidade Andrade Futsal, né, o troféu Elison Ramos, né? E aí, mais uma vez, eu venho questionar aí a assessoria de imprensa da nossa prefeita, que há dias já questiono a falta de compromisso, né, com a Câmara, que toda vez que tem um evento, eles cortam os vereadores que lá participam, então não faz questão de divulgar no site da nossa prefeita, né, da prefeitura. Mas eu gostaria de saber o que aconteceu na abertura dessa taça, a qual pularam um time inteiro de futebol. Então teve aí a abertura da taça, e vocês podem ver, tenho salvo aqui o vídeo, por problemas técnicos, não consegui passar, senão a gente ia passar no telão ali. Mas por que o Uniforte Delícia de Minas foi pulado no momento da abertura? É estranho, eu precisava tentar entender o que a assessoria de imprensa da prefeita está priorizando. Por que essa diferença? Então lá a gente viu um time ali, uma empresa, né, muito boa aqui em Andradas, Uniforte aí, patrocinando o time, as crianças lá alegres para fazer a abertura desse lindo evento. E vocês podem olhar nas postagens oficial aí da nossa prefeitura, que não tem. Começou o time, Uniforte Delícia de Minas, estava a 2ª fileira, e foi pulada direto da 1ª para a 3ª. E eu não sei o que acontece, mas ali o técnico é o Luizinho, nosso vereador, né? Nosso ex-vereador Luiz Cabeleireiro, que é o técnico desse time. Qual que é o medo, às vezes, de mostrar, às vezes, o time dele? Então eu fiquei preocupado, gostaria até que a prefeita mesmo pudesse falar para a gente por quê. Qual que foi a falha? Às vezes aconteceu um problema técnico também, que a gente acabou de acontecer aqui com o som, né? Mas um problema técnico, olha, que dá a impressão que foi cortado, de tão perfeito que ficou esse problema técnico. Então a gente fica preocupado com essas falhas que estão tendo, medo de divulgar o trabalho das pessoas que estão buscando um melhor para Andradas. Senhor presidente, mais uma coisa também aqui, gostaria de falar aí a respeito do R$500 mil que a prefeita anunciou, que estão vindo aí através da deputada Grace Elias, que seria para pavimentação, né, asfalto na zona rural. Muito importante, todo recurso que vier será bem-vindo, a qual todos nós já temos recurso que está para chegar, então a gente vai questionar a prefeita, mas também mostrando a nossa posição e o nosso trabalho, que estamos conseguindo recurso. Não só cobrando dela, vindo aqui questioná-la, mas estamos aqui trabalhando. Primeiramente, trazemos nosso recurso, depois questionamos. Então é um trabalho com eficiência que os vereadores estão fazendo. Mais a publicação da prefeita lá, eu já falo que a gestão dela ela não é de zona rural. Provou que em 4 anos fez 300 metros de asfalto na zona rural. Então não teve projeto nenhum. E agora eu vi ali, é importante que mesmo que fizer só 1 metro na zona rural de asfalto, é importante. Todo dinheiro é bem-vindo, todo o espaço que for conseguir fazer a pavimentação será perfeito. Só que eu não entendi muito bem qual que é a prioridade da prefeita com esses 500 mil. Porque hoje, aonde que ela está querendo fazer a pavimentação, já deixo bem claro que todo mundo necessita, todo mundo tem meu respeito e precisa ser feito,
mas eu não entendo ou gostaria que ela me falasse qual que seria o benefício para a população nesse trajeto que ela quer asfaltar. Gostaria de ouvir dela qual o benefício para a população. Prefeita, se a senhora quiser um benefício para a população, vou falar indicar 4 locais para a senhora, de 30 que eu tenho aqui em mente. Primeiramente, quer ajudar de verdade a população com pavimentação? Indique esse recurso para São José da Cachoeira. Centenas de pessoas passam todos os dias lá, sofrendo com buracos na seca, sofrendo com brejo na chuva. Não quer fazer lá? Vamos em mais um. Temos um trajeto na Serra dos Limas, mais conhecido ali na pousada da Dona Natalina. Mesmo problema, morro de ambos os lados. Seca, vários buracos, chuva, brejo. Ah, não dá também. Beleza. Temos aqui a continuação da Rua São José, a qual liga o presídio. Temos lá, né, um pedacinho pequeno, que seria importantíssimo essa ligação de asfalto, a qual nós temos a usina, o terreno da prefeitura que será beneficiado, uma usina, né, que foi montada lá. Temos o posto de saúde que está ficando bem na beira de uma estrada de terra. Temos ali as pessoas que moram na primeira rua, que são muito prejudicadas nesse problema de poeira, nessa época com poeira. Então, o Jardim IP é muito prejudicado com aquele trajetinho de terra. Então, ajudaria muito o bairro IP. Também não pode? Maravilha. Então, vamos pensar nas nossas crianças. Vamos soltar ali a escolinha do Capitão. A gente tem uma escolinha linda. E as nossas crianças passam muita dificuldade nessa época com a poeira que vai direto dentro da escola. Isso é benefício para o município, isso é benefício para vários cidadãos. Estou dando 4 exemplos de uns 30 que está na minha mente, que é benefício para o município. Agora hoje, onde a prefeita está indicando esse dinheiro, todo mundo merece, mas no momento, para mim, não é prioridade, isso é benefício que ela está dando para poucos. Senhor presidente, obrigado, devolvo a palavra. Obrigado, Biguá. O próximo vereador é o vereador Gustavo. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa sessão, nossa 9ª sessão ordinária pelas redes sociais. Boa noite aos colegas vereadores, senhor presidente, aos funcionários da casa. Eu quero primeiramente parabenizar todos os vereadores por suas indicações, pelos requerimentos, viu, Valéria? Requerimentos são importantes, requerimentos são armas, né, são meios que os vereadores têm para poder fiscalizar as questões do executivo, para poder exercer a sua função número 1, a sua função mais importante, que é a fiscalização dos gastos do executivo, de como o executivo está tratando o dinheiro público, de como o executivo está cuidando da nossa cidade. Quero parabenizar também, senhor presidente, o senhor, a Melissa, né, pela inauguração do estúdio de gravações aqui da Câmara Municipal, né, ficou muito bonito e a gente vai usar muito esse estúdio para poder fazer gravações, para poder divulgar o trabalho dos vereadores e esse trabalho sério que a Câmara vem fazendo nesse ano de 2025. Né, e a todos os outros envolvidos, né, outros funcionários que eu até não sei, todos os funcionários que estiveram envolvidos nesse estúdio de gravações. Parabéns novamente a Candice, que veio aqui, né, fortalecer aqui as questões relacionadas à mobilidade urbana, e eu quero publicamente pedir desculpas a você novamente. Eu falei aí quando eu cheguei, porque você me procurou, né, para poder fazer até uma reunião interna e eu acabei esquecendo. Eu fiquei de marcar, né, dentro das minhas tarefas aqui, eu acabei esquecendo, peço perdão e quero deixar um convite mesmo para você, para a gente conversar de forma informal, né, para a gente poder bater um papo mesmo, para eu poder ouvir mais ideias suas
sobre o plano de mobilidade urbana, que é sempre bom a gente agregar conhecimento, a gente olhar as situações de uma forma diferente, né, por outros olhares, vamos dizer assim. E quero parabenizar também o Vinícius pelo trabalho que ele tem feito aqui como chefe de gabinete, né, a gente, de forma alguma, ninguém aqui, eu tenho certeza, duvidou da sua capacidade, duvidou das suas questões, né, de duplo vínculo, né, e a gente até queria que isso terminasse de uma forma diferente, que o Vinícius não precisasse ser exonerado de um cargo concursado como professor, que a gente sabe que é a paixão dele trabalhar como professor. Mas ele resolveu se dedicar integralmente aqui aos trabalhos da Câmara, e nós vamos precisar muito, né, do seu conhecimento. Ele está estudando ciências políticas, tem muito a agregar aqui para os nossos trabalhos, e a gente fica feliz por ele ter decidido continuar com a gente aqui. E o Vinícius até falou sobre as denúncias, citou a questão do Ministério Público, né? De forma alguma essa casa vai usar o Ministério Público para atingir a administração ou para tentar algum holofote a mais para questões do Poder Executivo. Denúncia da máquina da prefeitura emprestada. Como foi dito aqui, teve irregularidade. O próprio Ministério Público, o próprio promotor, coloca lá irregularidade. Licitação de pão francês foi encaminhado para a Polícia Civil para poder fazer alguma investigação. Quer dizer, se fosse 100%, sem problema nenhum, se tivesse perfeita a licitação, o promotor não teria encaminhado para a Polícia Civil. E tem mais denúncias que vão ser levadas ao Ministério Público. Sempre que nós acharmos que for necessário a gente levar essas denúncias, a gente vai levar, a gente vai encaminhar para lá. É o nosso papel. Nosso papel é fiscalizar, e um órgão fiscalizador também é o Ministério Público. E muitas vezes a gente precisa da participação dele. Né? Nós temos outras questões aqui, que eu já até falei em outras sessões, que são duas leis que o Executivo não cumpre. São leis que foram aprovadas em 2023, que eu até muitas vezes me torno repetitivo por ficar falando dessas leis, mas a gente tem que falar. Se a gente parar de falar, é como se a gente aceitasse que uma lei aprovada nessa casa, por unanimidade, a prefeitura tem o direito de não cumprir. Não tem. Lei aprovada pela Câmara tem que ser respeitada. E as leis que não forem cumpridas, nós vamos levar até as últimas instâncias para que isso seja feito pelo Executivo. Que é a lei que obriga o Executivo, o setor de educação, a divulgar o cardápio escolar no site da Prefeitura, semanalmente. Não está sendo cumprido. Eu recebi uma resposta da Secretaria de Educação, há uns 2 meses, de que até o final desse semestre estaria sendo cumprida essa lei. Quer dizer, não é a data que o Executivo quer cumprir que vai cumprir uma lei. A lei foi votada em 2023, era para já estar vigente, já está sendo cumprida. Outra lei, a lei que obriga o fornecimento de escova de dentes, pasta de dente, fio dental a todas as crianças das escolas municipais. É uma lei aprovada, uma lei importante, uma lei que visa o bem-estar bucal, né, a higiene bucal, a saúde bucal das crianças. É uma lei do Luizinho, que até o vereador Iguá citou aqui, que foi boicotado num evento esportivo, né, no campeonato. Então, aí eu pergunto, eu recebi uma resposta que não tem previsão orçamentária, que não tem recursos para cumprir essa lei. É uma lei. A lei não tem que discutir, ver se tem recurso, vamos ver se a gente consegue uma forma de cumprir a lei. Não, a lei tem que cumprir, gente.
A lei tem que cumprir. Aí eu pergunto, você, pai, mãe, você que avô, que tem um filho estudando nas escolas municipais, seu filho está recebendo escova de dente, pasta de dente, fio dental 3 vezes por ano? Eu quero que vocês venham atrás de mim, entrem em contato comigo, entrem nas redes sociais, me respondam. Seu filho está recebendo? Eu quero até convidar vocês para uma sessão para a gente lotar isso aqui. Vai ficar gente em pé, vai ficar gente lá fora, vai ficar gente na rua de baixo. Ninguém está recebendo. E é direito das crianças, porque essa casa aprovou, tem que ser cumprido, não tem discussão. Não tem, vou ver se vai dar para cumprir, vamos fazer o máximo para ver se cumpre um pouco da lei. Não existe isso, gente. Lei é para ser cumprido, ponto final. Então, aí, são mais 2 questões que, em breve, né, não queria falar isso, mas em breve nós vamos levar para o promotor. Vamos ver se o promotor vai exigir que o município cumpra essas leis. E eu tenho certeza que vai. É um promotor sério, que a gente está vendo que quer correr da melhor forma possível entre os poderes aqui, entre as questões do município. E por fim eu quero falar a respeito de 2 emendas. Mais uma vez o deputado Rodrigo Lopes, né? Rodrigo Lopes, não deixa a gente esquecer dele em nenhuma sessão, porque está mandando, né, recurso atrás de recurso aqui para o nosso município. Graças a Deus, Andradas, uma cidade de 40 mil habitantes, tem o privilégio de ter um deputado estadual atuante, igual o Rodrigo. E nós temos também a parceria com o deputado Rafael Simões, nós temos o deputado Frederico, nós temos vários deputados que ajudam o nosso município. Temos o Odair Cunha, né, que sempre ajudou o município, e outros deputados, e a gente fica feliz de Andradas ser tão bem amparada pela Câmara dos Deputados, pela Assembleia Legislativa, pelo Senado, que nós tivemos várias emendas do senador Rodrigo Pacheco também. Então, só para citar, são R$500 mil para equipamentos, para o laticínio, está fechando aqui, senhor presidente, para a Emater, para aquisição de equipamentos para o laticínio do Campestrinho, né, que já era para estar mais encaminhado, correto, o Roberto Biguá? E R$200 mil para exames também, com pedido também do Diego, vereador Diego, que a gente sabe que tem uma fila interminável, tem muitas pessoas sofrendo na fila para fazer um exame. Não tem condições, não tem o que fazer se não for através do SUS. E a gente fica feliz de que nós vamos ter R$200 mil, que esperamos que seja muito bem gasto pela administração, para poder sanar um pouco dessa fila gigante de exames do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que me ouviram. Pela ordem, senhor presidente. Agora estourou o tempo, você quer falar? Pela ordem, senhor presidente, só para pontuar uma questão da licitação que o Gustavo falou, só para deixar claro, Gustavo, porque a segunda licitação que você mencionou aí, a respeito de, acho que é dos pães, né? De fato, o promotor pediu para oficiar a Polícia Civil, mas para apurar a conduta de agente privado com privado, e não agente público. A gente tem que fazer essa menção, porque às vezes as pessoas confundem que o Poder Executivo vai ser investigado. Até então, até o momento não, a não ser que surjam novas provas. Então, só para deixar bem claro que é em relação a particulares e não ao Poder Executivo, porque pelo Poder Executivo não teve nenhum problema a princípio. Só mais uma questão rápida, senhor presidente, eu acredito que a sala de imprensa ali será muito útil, eu estou vendo todo mundo dar os parabéns e tudo, mas na minha visão ela é um pouco inócua, devido àquilo que foi gasto. Eu fui ver aqui, foi gasto R$ 12.869,40. Então, na minha simples e humilde opinião, não necessitaria esse gasto, que poderia ser utilizado
outra sala para realizar. Só isso, só. Devolvo a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, César. Não, rapidinho, só para falar, o César, você, né, perguntou. Não. A gente tem que, eu acho que, pensar da mesma forma, tanto pelo poder, tanto em questão do poder legislativo quanto executivo. O executivo gastou bem mais do que isso para fazer só a sala. Ele tem lá no executivo tem uma sala. Tem uma sala também. Então a gente tem que pensar dessa forma. O executivo tem que divulgar as suas ações, tem que dar a possibilidade, né, de ter mais transparência dos atos do executivo, e o legislativo também. Ali não deixa de ser um modo de você ter mais transparência do trabalho dos vereadores. Eu acho que muito bem. E se fossem 20 mil reais, se fossem necessários, seriam muito bem aplicados também. Eu vou pedir que seja apresentado o orçamento que foi gasto, porque só uma Câmara custou mais de 7 mil reais. Eu gostaria de dizer a todos que nós vamos fazer a prestação de conta, porque só uma Câmara ela custa 7 mil reais. Então ela precisa ver o valor dessa Câmara. É muito importante. E isso daí será permanente. Isso daí não será momentâneo. É permanente. Né? E uma coisa que ninguém está percebendo, e está se falando muito dessa licitação de pães. Vocês têm noção o que é o pão? É merenda escolar, gente. Vamos parar com isso. É alimento. Tem várias coisas, questionamento tem que ser feito sobre isso daí. Por que uma metalúrgica ou queria entrar numa licitação de pães? Ela vai ter que comprar de uma padaria, para depois poder servir. Mesmo que compra por quilo, e a qualidade desse produto? Vai ser investigado, porque esses pães são entregues em várias escolas e creche. Inclusive no almoxarifado para os funcionários. Tem certeza disso que vai ser cada um que recebe vai contar, vai pesar? Não tem. Então é isso que nós queremos saber. Em momento nenhum nós questionamos a administração e foi questionado também as pessoas. Sim, nós queremos saber esse mecanismo de licitação, porque não foi só essa, foi uma outra, essa mesma empresa, foi marido e mulher. Ele ganhou a licitação, ele descredenciou para a mulher ficar com um lucro maior. Então, por que essa empresa? É isso. E ela poderia ser punida. Né? Então, essas advertências poderiam também ter. Então, é nesse sentido, a gente tem que pensar nisso. Né? Não criticando a administração por regularidade, porque todo mundo sabe. Né? Agora, nem questão da máquina, a gente sabemos que haver troca de favores, tudo. Mas houve um certo prejuízo, sim, para o município. Então, eu quero o próximo vereador falar, o vereador Adilson. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite à mesa, vereadora Valéria, aos pais aqui presentes. Eu, como sempre, vamos agradecer, né? Deixa eu abiguar bravo. Agradecer o pessoal do Obras lá, principalmente da zona que mexe mais ali com a zona rural em termos de ponte, o Sidney, o Ardemar, o Frangão, o Leandro, que fizeram umas pontes boas nesse começo de ano aqui, né? Que foi o bairro do Bosque, bairro dos Pios, bairro dos Lobos, sentido João do Beach, Cocais, bairro do Óleo. Uma reforçada muito boa, já estão pegando mais pedra para fazer mais duas, deixar de estoque ali, que vai ser uma ali no Córrego Fundo. Então, parabenizar esse povo aí que não mede esforço, né, para dar o melhor para o cidadão de Andradas. Esse é o Dandão, o Leandro, que são os líderes lá, e os ali nos braçais que dão sangue lá para dar o melhor lá. Gostaria também de
Agradecer ao deputado Dr. Maurício, todo mundo falando em saúde. Ele também não deixou de mandar um recurso para o nosso município, principalmente na fila de exames. Um valor aqui de 500... Uma indicação, né? Indicação 166838 do Fundo Municipal de Saúde, modalidade de resolução, objetivo de custeio de R$585.120 para custeio da saúde municipal nossa. É que é um anseio na fila de exames, então isso aí vai amenizar para o nosso cidadão de Andradas. E mais uma junto ao governo do estado, que era uma demanda também lá da fisioterapia, foi destinado 2 vans para transporte sanitário com acessibilidade para cadeirante, no valor de R$609.600. Vai ajudar o pessoal da fisioterapia, para tirar os que fazem uso das vans lá. Foi a indicação 170214 e 170213 para o Fundo Municipal de Saúde também. Então, parabenizar o Dr. Maurício, que sempre a gente pede ajuda ao município. Vai ser de grande serventia para a saúde, né? Tem mais coisas assim, mas depois a gente vai divulgando. E só lembrar o Antônio Carlos, né, que se não teve investimento para a zona rural, através do Dr. Maurício também, os 300 mil, para a instalação de câmaras de monitoramento, vários pontos das zonas rurais vão ser instalados. Tanto é que o Roberto questionou aí, a gramínea vai ser assim, né? Essa do Alto Tirafogo não sabia se ia instalar, porque tem um campestre lá em cima, mas já instalou ele também, que ele está um ponto que desce pela barra, que é meio complicado. Então, também já se instalou lá. A respeito de asfaltamento, Biguá, onde vocês conseguiram, junto com o Bilac, não sei se vocês lembram lá, que fez o bairro do Pântano e a escola ali, que o Gustavo também na Vargem, aquela zona rural. Então foi feito asfaltamento, sim. Mas foi feito. Foi feito também lá o Jaguari ali. Foi feito um pedaço, é zona rural. Então fez asfaltamento. Então a gente, não estou te falando para você que foi feito. Foi recurso que vocês conseguiram. Que quem executa, né? Não, foi feito. Mas viu o recurso, foi feito. Então, só mais isso aí mesmo, presidente. E no mais, devolvo-lhe a palavra. Tem mais uma a respeito do... Você falou do Luiz, eu recebi um vídeo da taça, o Valdemir estava presente lá. Não mencionou o nome de time, mas mostrou a sequência dos times emparelhados lá. Isso aí no vídeo eu vi. Mas assim, nome, não falou nome de time nenhum na fala. Isso aí nos vídeos da rede social da prefeitura. Devolvo a palavra ao presidente. Ô Adilson, a parabenização aí é sempre importante, né? Mas como eu falo, tem que merecer, que senão não compensa parabenizar. Mas cada um é cada um. A respeito da prefeita que eu falei do asfalto, no mandato dela fez 300 metros com recurso próprio. Se não fosse recurso nosso, o Beloto não tinha sido feito. Se não fosse recurso nosso, o Macu, que terminou esses dias, não tinha sido feito. Então ela nunca teve projeto. Eu vou fazer. Se o vereador trazer dinheiro, eu faço. Trazer dinheiro, não faço. Nunca teve projeto. Então ela fez 300 metros, que é o Pantano e a Vale do Rigoni. Vamos colocar 400 metros. O restante foi feito porque não tinha mais recurso. Ela não teve esse projeto, né? A questão do vídeo aqui, até que o Jeff acabou de mandar para mim, já respondi para ele também. Não falei de falar nome nenhum. A hora que foi mostrando os times, mostrou o primeiro, do segundo, que era o Luizinho, pulou para o terceiro. Está aqui o vídeo. Então não é questão de falar nome. Pulou o time inteiro dele, está aqui. Presidente, obrigado. Obrigado, Biguá. Obrigado, Adilson. O próximo vereador agora a falar é a Valéria. Boa noite a todos novamente. Pessoal, eu estou vendo aqui, né, que o nosso trabalho é muito importante. Estou vendo aqui as discussões em relação a emendas e tudo mais. Uma coisa que eu tenho para falar também é o seguinte: eu vejo muitas indicações e às vezes repetitivas.
O Roberto falou de uma indicação que ele tinha feito aqui na rua. Eu já havia também mandado foto e falado, e às vezes eu vejo, às vezes, principalmente a zona rural, às vezes o Adilson pede, os mesmos lugares. E aí, somente quando sai, parece que no site ou alguém cobra mais assim nas redes sociais, é que as coisas acontecem. Sei que tem um cronograma a seguir aí, parece que as coisas agora estão andando. E eu estou falando em relação a fiscalizar mesmo. Interessante que a gente está vendo muitas emendas chegando para a saúde, né? Vocês, Diego, que está sempre batendo em relação à saúde, quem sabe essa fila de exames agora anda um pouquinho, porque com tantas emendas assim, eu espero, né, sinceramente, que essa fila aí ande mais rápido possível. E também, gente, lembrar vocês que eu fiz um requerimento para creche Pingo de Luz e para Escolas Gonçalves, um ofício, o dia 21 de janeiro. E nesse ofício, eu pedi apenas que tivesse os valores, né? Uma estimativa do que seria gasto para a reforma desses 2 espaços. E o que aconteceu? Até hoje eu não tive respostas. Eu, como, né, sou vereadora de primeiro mandato, não tenho tanto conhecimento como meus colegas, com deputados, né, parcerias. Então, a gente tem que correr atrás. E, desde janeiro, eu estou pedindo, né, esse orçamento e até hoje não chegou em minhas mãos. Também quero aproveitar, o Gustavo já falou, e agradecer ao deputado Rodrigo Lopes pelas parcerias e emendas enviadas. Eu recebi aqui uma indicação dele, né, que já havia feito o pedido, uma emenda de R$180 mil, que vai ser para as escolas municipais. Eu já sentei com a secretária de Educação, nós vimos aonde é prioridade, para a gente estar indicando. Além disso, estou vendo aqui, ó, veículo para a Associação Cigana, custeio da Associação da Amigos da Cultura, né, veículo para a Síria, pavimentação asfáltica do Beloto, né, sentido Serra dos Lima, mais 500 mil. Então, agradecer ao deputado Rodrigo Lopes também, que está investindo aqui na cidade, né, trabalhando junto com a população. E, só para terminar, César, eu respeito, né, nós aqui trabalhamos com respeito às opiniões um do outro, às vezes pode ser divergente, mas estamos trabalhando junto. Em relação ao estúdio ali feito, eu achei muito bom, porque, inclusive, no início, nós havíamos falado para o Ademir de estar contratando mesmo uma pessoa só para cuidar do site da Câmara. E não foi preciso, porque a Melissa, ela desempenha esse trabalho, né, brilhantemente. Mas todo trabalho para a gente fazer, nós temos que ter recurso, material de qualidade. E eu não achei esse um investimento tão caro, né, em relação, lógico, ao que a prefeitura gastou lá na sala dela, né, que foi feito na época. Então, acho assim, é um espaço ali a todos os vereadores, onde nós podemos também estar mostrando o nosso trabalho. Porque, às vezes, a população, não é todo mundo que assiste às sessões, não vê indicações, e, de repente, a gente vem ali fazer um vídeo ou falar o que foi feito para estar levando, né, ao conhecimento da população o trabalho que cada um faz nessa casa. Por enquanto, hoje é só, senhor presidente, devolver a palavra. Obrigado, Valério. Próximo vereador, o Roberto. Pela ordem do senhor presidente, eu quero também dar sequência aqui num pouco de assunto que foi tratado por cada um. Como a Valéria disse, alguns outros disseram, o César sabe do respeito que eu tenho pela pessoa dele como vereador, respeito, só não concordo quanto fala do estúdio. Só vou falar que ainda ficou algumas coisas da Valéria, do Gustavo, que não foi finalizada. Esse estúdio está ali naquela sala do lado, para quem quiser ver, é um banner com o nome da Câmara Municipal, um microfone novo que foi comprado, uma câmera fotográfica nova que foi comprado para a Melissa desenvolver o trabalho dela, e não é só usado pelos vereadores. Hoje nós temos aqui o Câmara Jovem, a gente tem palestra de saúde aqui, a gente tem audiência pública na Câmara, tem várias audiências públicas, a Prefeitura usa aqui para fazer eventos, que eles não têm um local igual aqui, e o estúdio vai ser usado por cada um que quiser usar, um aluno que vai dar uma entrevista,
por parte do prefeito que for fazer um trabalho aqui na Câmara, apesar que eles não vão querer usar, né, o da Câmara, porque lá o fotógrafo deles consegue cortar quem ele quer. Então, talvez ele não vai querer usar o nosso. Mas qualquer cidadão que precisa do estúdio ali, que é considerado um estúdio, mas eu disse que é um microfone, um banner com o nome da Câmara Municipal e uma câmera fotográfica que é de trabalho. Então, César, assim, eu não vejo também, você tem todo o direito de questionar, mas eu não vejo nenhuma irregularidade, porque assim, é uma conquista para a Câmara. Não alugou, igual muitas vezes a prefeita contrata assessoria, que pega o dinheiro, vai embora, acabou. Aqui o material está aqui, para qualquer um que quer usar. Senhor presidente, foi lido aí um projeto hoje a respeito da Festa do Vinho. Eu quero falar um pouquinho também. A Festa do Vinho tem que acontecer, a gente sabe que é uma programação de muitos e muitos anos em Andradas. A gente tem que aprovar aqui, né, o recurso, só a festa realiza se a gente aprovar a destinação do recurso da prefeitura aos organizadores da festa. Não tenho nada contra, inclusive serei favorável à realização da festa, mas tem alguns pontos que a gente tem que respeitar. Essa aqui é uma casa de lei, existem conselhos de cultura, existem entidades envolvidas nessa situação da Festa do Vinho, então tem que ser questionado. Então, eu acho que, na minha opinião, aqui não sei se os vereadores concordam, antes da gente aprovar o projeto, que com certeza ficará para a sessão ordinária do dia 10, a gente tem que convidar o pessoal das entidades. Por que as entidades? Porque eu estou com a ata aqui da Festa do Vinho que eu pedi, e a gente tem a dúvida a respeito de uma área VIP particular. Essa área VIP particular, nada contra, mas eu estou falando do questionamento. Tem algumas pessoas que fazem parte da área VIP que disseram aqui na ata que a área VIP tem que ter a praça de alimentação deles. Então, a gente tem que entender direito esse projeto, porque no meu conhecimento, no meu entendimento, boa parte desses recursos que a prefeitura destina à Festa do Vinho é garantindo o espaço da praça de alimentação às entidades. Então, os representantes das entidades, eu acredito que eles têm que vir aqui e se manifestar, se eles são contra ou a favor. Se eles for favorável que possa vender lá, não sou eu que vou impedir. Né? E a questão cultural envolve boa parte da cultura, recurso da cultura aí, que tem o Conselho Municipal da Cultura. Eles têm que participar, o secretário não pode opinar sozinho e dizer para onde vai o recurso, qual tem que ser feito sem ouvir. É a mesma coisa de nós aqui votar um reajuste de salário do servidor sem ouvir o sindicato deles. Então, gostaria de contar com a colaboração de todos para a gente reunir com o pessoal antes. É o que estou dizendo, não estou criando nem uma resistência nenhuma ao projeto da Festa do Vinho, mas tem que ser discutido e tem que dar o uso da palavra a quem faz parte tem direito. Queria passar essa sessão sem fazer um questionamento de oposição, mas tem que ser feito. Se eu estiver errado, alguém me corrige. O Diego postou um vídeo o outro dia questionando da filha de exames, e uma ex-vereadora, que hoje é base da prefeita, que 3 anos e meio criticou o prefeito, depois de 6 meses virou favorável, não sei por quê. Fez uma crítica, na qual eu tenho que fazer a defesa, não politicamente, mas ela cita no vídeo que cobram a filha de exame, mas aumenta o próprio salário. Algum vereador votou aumento de salário aqui? Eu não lembro de ninguém votar aumento de salário aqui. Tanto é que, por parte do executivo, veio o aumento de salário do secretário e dos agentes políticos com 6,27. A gente quis fazer o que era da infração, 4,77. A gente diminuiu o que era para ser aumentado da infração. Então, se fosse uma pessoa leiga, que não entendesse da política, que estivesse criticando, eu ia deixar passar em branco. Mas uma vereadora que ficou aqui 4 anos falando, criticando, conhece todo o trâmite da Câmara e vem falar com os vereadores, levantar uma acusação que os vereadores aumentaram o salário. Então, é uma acusação falsa, por isso que eu estou respondendo a ela, independente se é a vereadora Rosilda, se fosse qualquer outro vereador, responderia também. Inclusive, todo mundo sabe que eu tenho subsídio, todos nós temos subsídio, mas eu não fui beneficiado com 200 mil para fazer campanha política. Né? Em algum lugar esse dinheiro foi, inclusive existem denúncias que boa parte ficou entre família. Então, eu não tenho rabo preso com ninguém, não. O meu salário que eu recebo aqui, todo mundo sabe. Todo mundo aqui, boa parte eu gasto andando nas estradas, fiscalizando, o meu dia a dia. Então, eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Então, você tem que prestar conta à população. Não sou eu do salário de 3 mil, meu, não. Mas é ela que foi candidata com os 200 mil que ela recebeu de fundo. Então, para acusar, tem que ser quem não conhece, ou quem conhece tem que provar.
Porque é acusação. Quando se acusa fosse uma outra coisa, mas acusar que os vereadores aumentaram o salário, quando se mexe em dinheiro público, a população revolta. E ninguém aqui aumentou salário. Tanto é que era para dar aumento de 6,27 infração, a gente votou 4,77. Senhor presidente, agradeço a atenção, devolvo a palavra. Pela ordem, senhor presidente, só para acrescentar. Só para deixar claro aqui, Roberto, que eu não falei em nenhum momento de irregularidade, tá? Acho que você colocou no meio aí, mas nem foi tua intenção. Mas eu não falei nada sobre irregular sobre a sala, entendeu? Eu estou vereador esse ano, então eu tenho que questionar o que eu acho. Entendeu? O que eu acho que eu tenho que questionar esse ano. O que foi o ano passado eu não estava aqui. Então, estou questionando esse ano e por isso que eu me coloquei e falei que, no meu ponto de vista, a respeito de todo mundo, é desnecessário, mas sobre irregularidade em nenhum momento. Tá? Só para deixar claro, tá bom? Obrigado, Roberto. Obrigado, César. Aqui é rapidinho. O requerimento que eu fiz foi pedindo informação sobre o INSS, sobre os horários de funcionamento e se há intermediações da prefeitura em relação à agência. Porque nós temos uma agência e se ela está realmente funcionando como deve funcionar ou não. Né? Porque há muita reclamação e muita gente indo para Poços de Caldas, Pinhal, sendo que nós temos uma agência aqui. Então isso aqui para que dê uma informação para nós, para que nós possamos trabalhar para que nós tenhamos a agência funcionando 100%. Eu pedi também uma informação ali na Vila Caracol, são os blocos sextavado. E sextavado eu sei que é difícil, eles movimentam, mas ali tem um trânsito enorme, principalmente na Avenida Antônio Muta ali. E está precisando de reparos, para que o setor de obras tenha sensibilidade, dá uma olhadinha lá para poder refazer essa manutenção que tem que fazer lá. E vocês disseram também, todos os vereadores estão indo atrás agora que saiu as emendas do deputado, e o Dair Cunha mandou 100 mil para a PAI. Então, o dia já chegou, então acho que é importante a gente estar divulgando, como todo divulgar, para que a população saiba que existem os deputados que mandam dinheiro para cá. E uns falam e não mandam nada. Então, nós temos que estar divulgando os deputados que mandam dinheiro para cá. Né? Na sessão de hoje não temos projetos para serem discutidos e votados. Portanto, não havendo mais nada para tratar, agradeço a presença de todos. Está encerrado a sessão. Que Deus os acompanhe e que o protejam.